Você está de luto por algo que nunca começou e isso dói muito mais do que você mesmo quer admitir, porque ninguém reconhece essa dor do quase. Porque não foi namoro, não foi nada oficializado, não teve um rótulo, não teve. Mas teve conversa, teve expectativa, teve muitas vezes até planos imaginados, sonhados, concretizados na mente, teve planos imaginados, teve aquela sensação daquilo que poderia ser, que poderia acontecer, que poderia realmente se desenvolver, e quando simplesmente acabou, ninguém entendeu por que que você estava mal, porque nem era nada, entre aspas, mas era esperança, era possibilidade, era projeção, e quando a possibilidade, a probabilidade acaba morrendo, também existe um luto também, porque o que dói realmente não foi a relação que existe, não é a relação que existiu não, mas é o que poderia ter existido, porque você não está sofrendo apenas pela pessoa não, mas você está sofrendo pelo futuro que você criou na sua cabeça, pela expectativa que o coração teve, pelas probabilidades, possibilidades, imaginação de futuro que talvez você teve na sua cabeça, e o futuro também imaginado que a gente imagina e que de repente se frustra e de repente não acontece, também cria apego emocional também, porque o cérebro ele não distingue totalmente a fantasia emocional da realidade que é vivida. Então se você sentiu, saiba que isso foi real, mesmo que não tenha sido oficial, não tenha sido algo conversado e dito que há realmente um compromisso. Agora imagine aqui essa cena comigo para a gente pensar e ter uma ideia mais profunda sobre o tema. Vocês conversavam todos os dias, riam, planejavam viagens, falavam sobre tudo, até mesmo quando a gente utilizava, olha, quando a gente viajar, quando a gente fizer isso, mas nunca definiram nada, nunca houve algo dizendo, um compromisso, não. Até que de repente, um belo dia, quando você menos espera, quando você menos imagina, a pessoa acaba se afastando ou acaba escolhendo uma outra pessoa. De repente, mesmo aquela pessoa que você estava conversando, de repente aparece nas redes sociais em compromisso com uma outra pessoa. Ou simplesmente some, te bloqueia das redes sociais, desaparece, e aí você acaba ficando ali sem direito de cobrar, sem direito de exigir, porque não havia um compromisso formalizado, sem direito também de sofrer, mas isso segundo a visão do mundo, porque o mundo diz assim, não, mas peraí, se você não teve nada com ela, não teve nada com ela com ele, por que você está sofrendo por algo que não existiu? Mas acaba sofrendo, infelizmente, porque você já estava emocionalmente envolvido. Mesmo que não haja um compromisso ali dito, formalizado, explícito, mas a gente sabe que o primeiro passo antes do compromisso é o quê? É o envolvimento emocional, conexão emocional. E agora você precisa fazer um luto invisível. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes já estava engajada, já estava envolvendo emocional, já havia investido emocionalmente que aquilo poderia dar certo e infelizmente acabou não dando certo. Então eu luto por algo que não aconteceu. Porque o cérebro, ele cria vínculo pela repetição. Então se você fica conversando diariamente, se você está presente no mesmo lugar, trabalha muito tempo no mesmo lugar, isso acaba o que? Criando vínculo. E o contato constante gera conexão. Então, e projeção também, quando a gente começa a projetar, começa a imaginar, a gente está conhecendo uma pessoa, a gente começa a admirar, começa a perceber as afinidades, a gente é natural do ser humano, começar a imaginar, começar a se imaginar no futuro com aquela pessoa, começar a criar planos e expectativas. Então, quando isso termina também,
porque também houve um investimento emocional também, mesmo que não havia rótulo, não havia compromisso, não havia nada, o sistema emocional acaba entrando em abstinência, porque aí você sente o vazio, confusão, a vergonha por estar sofrendo por algo que não aconteceu, e até mesmo constrangido de conversar com alguém, porque muitas vezes esse alguém não vai entender a sua situação, mas não há nada de ridículo na sua dor de forma nenhuma, porque você não está exagerando, você está vivendo um luto que infelizmente não foi validado, e o luto ele não depende de status de relacionamento, mas ele depende de sentimentos. Se houve sentimentos naquela interação, se houve investimento emocional, mesmo que não havia um compromisso, havia uma expectativa, realmente, infelizmente, é uma dor que se causa e se causa tristeza. Agora, eu preciso ser direto e sincero com você. Você não pode minimizar também a sua dor só porque não foi um compromisso oficial, mas ao mesmo tempo também você não pode romantizar o que nunca se concretizou. Porque o que dói é o quase, porque você estava quase lá, você já tinha projetado, mas o quase não é compromisso. E uma vez que não há compromisso, infelizmente não podemos cobrar, não podemos exigir, não podemos atribuir culpa, e insistir no quase é você proteger uma ilusão que acaba infelizmente te prendendo você de seguir a sua vida adiante, porque você precisa realmente aceitar que não começou, aquilo não começou, o seu cérebro precisa assimilar que não começou, não havia compromisso, não havia responsabilidade, que talvez até mesmo pela carência, o nível de carência, você tenha mesmo até se precipitado, e é muito difícil a gente admitir isso, porque o nosso ego não deixa, e aceitar também que não vai começar, que não vai ter nada, não vai existir nada, aquela pessoa não vai mais aparecer na nossa vida, porque só assim você para de realmente de viver preso ou presa a algo que poderia ter sido. E aqui no nosso canal Labirintos Afetivos existe para validar o que ninguém valida, porque aqui a gente fala sobre esse luto invisível, o apego ao quase, a expectativa emocional, o reforço intermitente e a maturidade afetiva que nós precisamos ter para poder passar por essa situação que é tão normal, principalmente na era moderna, porque você não está fraco por sofrer, não, você é humano, você tem sentimentos, você sente dores, você se alegra, você tem sentimentos, você é emocionalmente capaz de amar alguém, mas também você precisa transformar essa dor em consciência, experiência e maturidade para nas próximas vezes não cometer o mesmo erro, porque nem todo potencial vira um destino e nem todo quase ele merece uma continuação. Porque talvez você esteja chorando por algo que nunca aconteceu, mas o que realmente você sentiu aconteceu foi dentro de você, e isso importa, porque só que não deixe que o quase vire uma prisão, porque você merece algo que comece, que exista, que seja e que realmente você possa concluir os seus planos, você possa realmente projetar aquilo que você quer e ser feliz nessa área emocional. E se esse vídeo aqui falou com você, comenta aqui embaixo nos comentários: eu estou soltando o quase. E fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente aprende que amor não é possibilidade, é presença. E saiba de uma coisa, que todos nós e você também merece ser feliz no amor. E para você, esse vídeo teve valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de uma orientação, precisa de conselhos e quer contar a sua história aqui para que outras pessoas aqui na nossa comunidade possam ser edificadas, então mande a sua história aqui para o nosso e-mail labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.